Oi, meu nome é Pietra e eu vou falar sobre o trabalho sobre as doenças que afetam o sistema neurológico das aves. A gente pegou a doença botulismo para falar. O botulismo é uma doença tóxica resultando em indigestão de exotoxina, produzida por ciostrocídeos produtores de neurobicina botulítica. Afeta uma ampla variedade de aves e mamíferos e tem distribuição mundial. Os sinais clínicos iniciais influem fraqueza, paralisia nas pernas, que evolui para uma paralisia flácida que progride das pernas para os membros incipientes. O diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos e na identificação da toxina botulínica no soro ou no conteúdo digestivo, ou na identificação dos clostrídeos produtores de toxina. As intoxicações são esporádicas em aves, mas recentemente foi observado um aumento no número de casos associados a um sistema de criação ao ar livre e a diminuição do uso de antimicrobianos. Eventos de mortalidade em massa podem ocorrer em aves aquáticas também. Oi, meu nome é Kailane e agora eu tô aqui para poder complementar um pouco o nosso trabalho sobre o botulismo que inflige as aves domésticas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os principais achados clínicos, né? E a gente pode começar falando do tempo de incubação da bactéria, né? Ela vai depender, né, muito de quanto foi ingerido por esse animal, né? Mas normalmente aí no período entre 2 horas e 2 semanas é o suficiente para a bactéria poder se incubar e já começar a afetar aí a saúde do animal, a saúde neurológica do animal. Os principais sintomas e sinais, né, eles normalmente começam com muita fraqueza muscular, principalmente nas pernas, né, das aves. Elas começam a não conseguirem ficar de pé, né, começam a ficar com as patas viradas para trás, e isso vai evoluindo com um quadro de paralisia, né, muscular. Isso vai indo para as asas, onde elas ficam, né, com aquele aspecto caído, né, e também para a terceira pálpebra do olho, né, das aves. Também muito comum, e o que distingue a doença nas aves é o pescoço caído, né, o pescoço de Limber, é o que quase dá nome à doença nas aves, né, do botulismo, se chama normalmente de pescoço de Limber, que tem, né, aquele aspecto caidinho, né, virado para o lado. Esses aí são os principais sintomas. Também há outros sinais, né, principalmente nos frangos de corte, né, que são as penas eriçadas ou trêmulas, penas que são facilmente arrancadas e uma respiração difícil, né, que vai piorando cada vez mais o quadro desse animal, né, fazendo assim com que ele venha a óbito. E agora eu vou falar sobre o diagnóstico dessa doença que a gente está tratando, que é o botulismo. Detecção de toxina e identificação nos clostrídeos produtores de toxina. O diagnóstico preliminar do botulismo é baseado na presença de sinais clínicos evocativos, mas não específicos, e na ausência de lesões macroscópicas ou microscópicas. A estratégia para confirmar o botulismo influencia a detecção do BONT no soro ou no conteúdo digestivo de aves doentes. A detecção do clostrídeos produtores de BONT em amostras ou detecção de BONTs ou clostrídeos produtores de BONT na ração no ambiente próximo das aves doentes. Um teste de bioensaio em camundongos, ensaio de letalidade em camundongos, ainda é considerado padrão para a detecção de BONTs, mas devido à questão ética e ao atraso no diagnóstico causado por esse teste, métodos alternativos como ELISA e
espectro de massa são frequentemente preferidos. Clostridios produtores de bondes também podem ser detectados com o ensaio de PCR, mas esses não detectam os bondes biologicamente ativas. Os bondes são termolábeis e podem ser destruídos a 80 graus por 10 minutos e os soros devem, portanto, ser refrigerados ou congelados o mais rápido possíveis após a coleta e envios com bolsas de gelo para o laboratório de testes. A fraqueza ou paralisia nas pernas pode ser um único sinal clínico de intoxicação leve, que devem ser diferenciados os seguintes: doença de Marek, especialmente a forma que a paralisia transitória aguda, espondilite, enterococite e osteomielite, toxicose química e medicamento, especialmente toxicidade e por inófilos. Problemas esqueléticos e apendiculares em aves aquáticas. O botulismo deve ser diferenciado de toxicose química, especialmente envenenamento por chumbo, e doenças infecciosas agudas e virulentas, cólera aviária, enterite viral do pato, gripe aviária altamente patogênica. Olá, me chamo Alicia, sou estudante da medicina veterinária e vou estar falando sobre a doença, botulismo em aves. E vou estar falando também um pouquinho agora sobre ela, o controle e a prevenção que devemos ter, precisamos fazer um descarte de pássaros mortos, limpeza e desinfecção do local, medidas de biossegurança. Aves com botulismo podem se recuperar sem tratamento ou com cuidados de suporte, dependendo de sua suscetibilidade e dose de bonde. Antimicrobianos e beta-lactâmicos têm sido utilizados com sucesso em aves durante surtos. O uso de antimicrobianos deve ser criterioso e pode ser mais sutil quando há um componente tóxico-infeccioso, por exemplo, botulismo associado ao crescimento de Botulium no intestino. Antitoxinas botulínicas, correspondentes a um tipo de toxina, podem neutralizar as toxinas botulínicas circulantes em aves. Antitoxinas multivalentes estão disponíveis em alguns países. O tratamento com antitoxinas pode ter um custo proibitivo ou ser de disponibilidade limitada. A coleta e o descarte imediatos de aves mortas são essenciais para limitar o surto e interromper o ciclo larvas-carcaça. As seguintes medidas para mitigar as perdas também podem ser utilizadas: separando as aves clinicamente afetadas das clínicas normais, substituindo a ninhada, controle de infecções de moscas e roedores, implementar medidas de biossegurança para limitar a propagação para outras instalações, a limpeza e a desinfecção com produtos eficazes contra a bactéria formadores de esporos devem ser realizadas após um surto para evitar recorrência, A imunização com vacina toxoide não é economicamente em aves comerciais, mas tem sido usada com sucesso em frangos de corte, fazões e patos alojados em fazenda, casos recorrentes de botulismo. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os achados da necrópsia de botulismo, geralmente não há alterações macroscópicas específicas. Paralisia muscular. A paralisia observada clinicamente pode ser confirmada na necrópsia. O pescoço flácido, a flacidez do pescoço é um sinal caracterizado dessa doença, então é característico. Asas caídas. A paralisia das asas leva à sua queda, demonstrando a fraqueza muscular. Dificuldade de locomoção, a incapacidade de andar pode ser observada e confirmada também na necrópsia. Agora em diagnósticos laboratorial, detecção da toxina, a confirmação do botulismo é feita através da detecção da toxina. Nessa detecção da toxina botulínica, em amostras de soro, conteúdo intestinal ou ração. Tem o bioensaio em camundongos, que é uma técnica comum
para detectar a toxina é o bioensaio em camundongos. Outros testes como a ELISA, também podem ser realizados para a detecção da toxina. Agora, um diagnóstico diferencial. É importante diferenciar o botulismo de outras doenças que causam paralisia em aves, como a doença de Marek, intoxicação por chumbo e outras intoxicações. Agora falarei um pouco sobre o artigo que nós usamos de base para poder fazer esse trabalho, né? Sobre o botulismo. Esse artigo aí, ele nos relata um surto de botulismo que teve em uma granja de postura no estado de São Paulo, no município de Santa Rita do Passa Quatro, né? Um surto aí que acabou matando mais de 1.000 aves, né, de postura aí na granja deste proprietário, né, acarretando inúmeros prejuízos, tanto econômico, né, tanto para as perdas, né, que foi desses animais de produção que merecem um cuidado aí, né, e a doença acabou, né, por algum descuido deles, levando tantos animais a óbito assim, causando, né, um prejuízo terrível. Vamos para os materiais e métodos. A anamnese, ela revelou que todas as vacinações, elas habitualmente realizadas nesse tipo de criação, elas se encontravam dentro do calendário previsto, tanto de Marek, Newcastle, bulba, bronquite infecciosa, coriza infecciosa e síndrome da queda de postura, ou seja, né, as vacinas das doenças mais comuns, elas estavam assim em dia. A água de abastecimento provinha de fonte única e própria, ou seja, a água ela era monitorada, ela vinha de um lugar onde os proprietários sabiam, né, da sua qualidade. A ração era preparada na própria granja e distribuída por sistemas mecanizado automático, ou seja, era uma produção própria, né? Então eles tinham o cuidado, né, dessas aves elas terem uma alimentação de qualidade e livre de patógenos. A cama ela consistia de cavaco de madeira e o sistema de criatório era conhecido como all-in, all-out, que significa todos dentro, todos fora. É um sistema muito utilizado em granjas, onde um lote de aves ele entra e sai do lote para que possa ser feita a desinfecção do local, né? Fazendo isso, evitando algumas situações indesejáveis, né? Com bactérias, vírus, fungos, essas coisas assim. O problema ele foi assinalado em um único galpão dos 2 existentes na granja. Ou seja, não foi em toda a propriedade, ele foi em um único galpão, ele não se situava em toda a propriedade. O exame clínico, ele verificou-se que as aves, elas se mostravam independentes com dificuldades de locomoção, né, sonolência, oclusão palpebral, né, o olho mais fechado ou completamente fechado, né, dispneia e paralisia flácida da musculatura cervical, típico do botulismo, né, onde o animal ele fica com flacidez muscular no pescoço, o animal ele fica com a cabeça mais esticada ou mais no início com a cabeça de lado, né, uma situação visível, né, quando a gente se convive com esses animais. As aves, elas achadas mortas ou sacrificadas, elas foram necropsiadas, né, conforme as técnicas habituais. Foram coletados fígado para análise bacteriológica, né, visando a pesquisa de anaeróbicos através da semeadura, né, foi feito em caldo tarose e em placas agar-sangue. Daí, através, né, do teste de neutralização em camundongos, seguindo a metodologia de Dowell,
foram inoculados 6 lotes de camundongos e cada um com 3 animais. O primeiro lote recebeu o sobredante puro, o segundo o sobredante aquecido a 100 graus Celsius por 10 minutos e o lote 3 o sobredante tratado com tripsina em solução a 0,2%, né, com pH 6,2. E o lote 4 é o sobredante previamente tratado, né, com antissoro polivalente. Agora vamos para o resultado, né, os resultados adquiridos, né, nos exames. Bom, a necrópsia não revelou alterações macroscópicas significativas, né, a análise bacteriológica não houve isolamento de bactérias anaeróbicas. Já a inoculação em camundongos apresentou o seguinte resultado: lote 1 e 3, os sintomas característicos de dispneia, abdômen acinturado, paralisia flácida e morte dentro de 96 horas após a inoculação, como vocês podem ver, né, na figura aí acima. Os lotes 2, 4 e 5 sobreviveram sem exibir qualquer alteração do comportamento, e no lote 6 morreram todos os animais com sintomas descritos para lote 1 e 3. Os resultados observados no teste com os camundongos, ele permitiu, né, concluir que a toxina era do tipo C. Em relação à toxina do tipo D, embora tenha um comportamento semelhante ao anterior, é desconhecida a causa inexistência de relatos. Na presente ocorrência, a prática de necrotagia foi favorecida pela permanência das carcaças em decomposição por períodos prolongados decorrentes da falha e manejo nos fins de semana, né? Como foi dito, né? Nos fins de semana eram onde as aves mais morriam, né? Então, tá aí o porquê, né? Acontecia que nos fins de semana essas aves morriam, ficavam ali em decomposição nas granjas, e as outras aves acabavam consumindo elas e, consequentemente, se contaminando, né, com o botulismo, e por isso essa situação, né, ocorreu aí.